Olá, bom dia. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 26 de julho de 2023. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas mais 7 minutos. Muito obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp que você já conhece, né? 19 é o nosso DDD 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Como ele funciona? Tá com o seu celular aí perto? Pegue o celular agora para você ver que dá certo. Já faça o teste aí, com a câmera do seu celular apontada para este QR Code aqui, ó. Você já vai ter acesso, já vai aparecer uma mensagem na tela do seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui na nossa revista eletrônica, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. O vereador Carmo Luiz faz indicação para asfaltamento de ruas do bairro Jardim Fernanda. Para incentivar a atividade física e trazer mais lazer, vereador Marcelo Silva solicita revitalização de praça no bairro das Palmeiras. Consultório veterinário móvel que oferece atendimento gratuito para cães e gatos está no bairro Vila Castelo Branco. E o quadro De Olho na Educação traz informações sobre as novas obras de leitura obrigatória para o vestibular da Unicamp para os anos de 2024, 2025 e 2026. E olha só, imagina um casal em que um é jornalista, mestre em ciência da informação, doutor em educação, professor por 14 anos, assessor parlamentar e a outra, bailarina, professora de balé, também jornalista, mestre em educação. E dessa junção nasceu o sonho de sair deste ambiente escolar, político, para ganhar o mundo e criar uma expedição. Eu converso agora com o Vanderlei Garcia e com a Glória Cavigione. Muito obrigado por terem aceito o convite para participarem aqui do Câmara Total. E imagino que a vida de vocês mudou bastante, né? Daquele ambiente político, de assessor parlamentar, professor, do balé, para pegar a estrada e viver nova experiência. É por aí. Sejam bem-vindos e bom dia, Vanderlei e Glória. Bom dia, Gabriel. Obrigado. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara. Né? É uma mudança muito grande. Lógico que a gente está vivendo assim. Agora parece que a gente chegou ontem de viagem, então agora é que a coisa vai entrar nos eixos de novo, enfim, organizar as coisas. Mas foram 20 dias de uma vida intensa, de viagem, de muita coisa bacana que a gente viu. Glória, e essa mudança? É tanta coisa que acho que agora que a gente chegou, que a gente vai conseguir ir digerindo e sentindo o que foi. Né? É muito rápido, é muita coisa ao mesmo tempo, mas foi muito bom. Então, ó, os dois acabaram de chegar de uma expedição, tá tudo fresquinho, tá na memória. Vai contar pra gente para onde eles foram, o que é essa expedição literária. Você já tá vendo aqui embaixo, ó, você pode participar, tem alguma curiosidade, tem alguma pergunta, já pode mandar pra gente que o Vanderlei e a Glória vão responder. 19 é o nosso DDD, 978293776. Estamos ao vivo pelo YouTube, estamos na TV aberta no canal 11.3, canal 4 da NET, canal 9 da Vivo. Então espalhe por aí, porque ó, casal de jornalista aqui vai contar pra gente sobre essas expedições. Eu citei uma parte da vida de vocês, né? Mas nada melhor do que vocês contarem. Falei que jornalista, professor, é mestre, é doutorado, é o balé. Conte para quem está nos acompanhando, então, sobre essas escolhas profissionais e essa trajetória até surgir essa ideia de realizar a expedição e quando que foi essa primeira expedição. Olha, Gabriel, a gente vai vivendo a vida e as coisas vão acontecendo, né? Você vai tendo ofertas de trabalho, vão surgindo. Eu comecei a lecionar em 2000, a minha primeira experiência foi em 2005, e depois segui uma carreira de 2007 até 2021, dando aula na academia, estudando. E aí
De repente, quando as coisas mudam, eu saí da academia, voltei para a Câmara, já tinha passado pela Câmara em 2013, voltei aí para a Câmara em 2021, fiquei até o início desse ano. E aí tem uma hora que você fala, olha, acho que está na hora de tentar fazer algo diferente, talvez algo que eu queira mais fazer, né? Ao invés não só aquilo que as oportunidades vão aparecendo, mas olha, eu vou tentar cavar uma oportunidade. E como eu e Glória gostamos muito de literatura, a gente pensou, por que não a gente pensar em algo voltado a turismo cultural? A gente gosta de viajar e a gente gosta de ler, a gente gosta de artes, então por que não tentar buscar algo assim? Essa expedição é uma tentativa disso. A gente, olha, vamos tentar agora fazer o caminho um pouco mais naquilo que a gente quer. Aí agora pode contar um pouquinho o que foi essa viagem, né? Eu acho que antes de me contar como é que eu embarquei nessa, Uhum. né? Eu fui bailarina, mas há muitos anos eu não danço. Depois fiz jornalismo e estudei bastante no mestrado sobre cultura popular. Então, eu acho que esse projeto é um jeito de aliar um pouquinho arte, literatura, nossa paixão por viajar também, esse gosto que a gente tem por culturas diferentes, né? E um pouco da cultura popular também. Então foi aí. E eu embarquei numa viagem, vamos dizer, do Vanderlei. Né? Ele teve a gente estava no ano passado, em 2021, no final de 2021, programando umas férias, uns dias no norte do país, passeando só uns dias. E aí ele teve uma noite de insônia, não conseguia dormir, e no dia seguinte ele veio com a proposta da gente ir para o Rio Grande do Sul, atrás dos rastros de Érico Veríssimo. E a doida embarcou, gostei, falei, não, vamos lá. E foi assim que a gente começou. Vanderlei, como foi essa noite aí? Foi um sonho? Foi algo que você já vinha pensando? Gostou de fazer viagem? Que viagem é bom demais, né? Quem tem sempre oportunidade, eu brinco, sempre tem aquele meme, né? Quem nunca foi para um lugar e fica imaginando, e se eu morasse aqui, e se eu desse uma volta na minha vida e não voltasse para minha casa? Como é que foi? Você estava viajando e teve um start de realizar algo maior do que simplesmente apenas o passeio? Então, assim, naquela noite não foi um sonho, porque eu não conseguia dormir, né? Eu fiquei acordado ali, e aí você pega celular e começa a fazer as contas, já estava vendo voo, hotel, quanto ficava pacote para fazer as viagens a noite toda, assim, né? Tentando planejar de madrugada. Mas essa história começa 30 anos antes. Quando eu fiz a faculdade de jornalismo, lá nos comecinhos dos anos 90, né? Vou revelando a idade aqui, né? Lá no começo dos anos 90, eu li a obra O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. E fiquei com muita vontade de conhecer o Rio Grande do Sul, por conta da forma como ele descrevia os lugares, os ambientes, as pessoas. E eu queria muito conhecer o interior do Rio Grande do Sul. E essa viagem não deu certo, até planejei com um amigo meu, a gente vai de carona, tudo na época de faculdade, e não fizemos a viagem, e isso ficou guardado. Apareceu nessa noite, só que aí veio a vontade de conhecer o Rio Grande do Sul do Érico, fazer uma viagem em torno do Fernando Sabino, que foi essa que a gente fez agora, por Minas Gerais e Rio de Janeiro, e também Jorge Amado, na Bahia. Eu queria fazer tudo isso de uma vez só. Né? Depois o bom senso, enfim, depois que você acorda de manhã, fala, não, isso aqui não dá. O bolso também avisa, A gente né? resolveu fazer aos poucos. Né? Então foi isso. Começou assim, mas tem uma história de 30 anos atrás, estava adormecida e ela vem justamente nessa noite de insônia e falei, preciso fazer isso, agora está na hora de fazer. Né? Foi onde surgiu. E Vanderlei Glória, viagem é uma experiência que reúne a paixão em conhecer os lugares, o prazer do contato com a arte, vocês pegam obras específicas, como que funciona esse trajeto e os projetos que vocês montam para poder falar onde a gente vai? Acho que especificamente dessa expedição, que a gente chamou de Caminhos Fernando Sabino, a gente se baseou primeiro pela biografia dele, os lugares onde ele nasceu, os lugares onde ele viveu, o que ele passou, e pegamos uma das obras dele como um guia mestre, vamos dizer, como a linha condutora, que foi o Grande Mentecapto, que é um romance dele, e inclusive ele ganhou o Prêmio Jabuti com esse romance. E é muito bacana, porque o Geraldo Viramundo, que é o personagem principal desse livro, ele é muito cativante, e é uma figura assim extraordinária, que viaja a Minas todinha.
Então, ele foi também um fio condutor. Então, para essa expedição, a gente se baseou no roteiro e a pesquisa na vida do Fernando Sabino, e especificamente nessa obra. Mas a gente também leu vários outros e usamos também, né, e tentamos linkar os lugares que a gente foi, buscar referências com outras crônicas, e o outro romance dele, Encontro Marcado, o livro que ele escreveu de memórias dele, que é o Tabuleiro de Damas. Então a gente foi mesclando, mas o principal, né, foi algumas cidades por onde o Geraldo Gramundo passou e as cidades onde o Fernando Sabino viveu. Teve uma, por exemplo, nós descobrimos, a gente, na hora da pesquisa você vai procurando coisas. Em 2001, o Fernando Sabino escreveu uma crônica chamada Belo Horizonte, Ontem, Hoje e Sempre. Belo Horizonte foi onde ele nasceu, e ele saiu do Rio de Janeiro em 2001, foi a Belo Horizonte fazer uma visita, e ele até, nessa crônica, descreve que ele quis ir como um anônimo. Então, ele se hospedou num hotel na região onde ele frequentava, ali no centro de Belo Horizonte, e fez um percurso dos lugares onde ele visitava. Depois, ele escreveu essa crônica sobre isso. E ele morreu em 2004. Então, essa foi uma das últimas, se não foi a última, foi uma das últimas visitas dele à terra natal. E ele faz o roteiro e vai contando isso na crônica. Então, nós encontramos essa crônica e encontramos uma pesquisadora da UFMG, a Cristina, que refez o mapa dessa crônica. Então, foi muito bacana, que aí a gente pôde pegar esse roteiro e fazê-lo caminhando pelo centro de BH, né, nos dias que a gente ficou lá, inclusive em companhia da Cristina, que é pesquisadora sobre Fernando Sabino e foi conversando com a gente. Então, você vai conhecendo a cidade, as histórias das cidades, as histórias do escritor. É isso, a gente vai juntando o passeio, o turismo com o nosso trabalho, né? Então, a gente fica muito... É muito gostoso, é muito gratificante viver isso. E tanto a primeira expedição para o Rio Grande do Sul, através do Érico Veríssimo, como essa segunda, por Minas Gerais, pelo Fernando Sabino, vocês visitaram só monumentos? Existe uma conversa com pessoas que ou viveram na época ou que conhecem o Fernando Sabino? Como é que é o objetivo de vocês quando vocês fazem esse planejamento? Olha, a gente faz uma pesquisa prévia e tenta localizar pessoas eh, que têm convivido com eles. Então, a gente fez contato com a família dos dois, né? Tanto do Érico Veríssimo, a gente visitou a casa do Luiz Fernando Veríssimo, filho dele, que é onde o Érico viveu, né? Nós visitamos a casa-museu do Érico Veríssimo em Cruz Alta, que foi a casa onde ele nasceu. Hoje é um museu dedicado a ele, que é a prefeitura que administra esse museu. Então, a gente faz esse trabalho prévio. Nesse caso agora, a gente fez contato com dois filhos do Fernando Sabino, o Bernardo, que é o presidente do Instituto Fernando Sabino, é o filho que tem cuidado dessa questão do acervo e da memória do pai, e também com a Verônica Sabino, que é a cantora, né? E a gente não pôde se encontrar com ela, com dificuldades pessoais dela no Rio, mas ela foi muito atenta a gente, muito atenciosa, de nos fornecer informações, materiais, conversar, para a gente estabelecer esses roteiros. E a gente conta, na verdade, com muita sorte também, né? É incrível como às vezes as coisas acontecem assim, sem a gente esperar. A gente estava procurando um lugar para ficar no Rio, e a gente, como assim, a expedição ela é muito dinâmica, a gente está cada dia numa cidade, a gente não sabe se o pneu do carro vai furar, se vai ter um problema, então a gente não reserva hotel com antecedência grande, porque senão as coisas podem dar errado e depois você tem que... Isso fica pior. Então a gente vai ajustando na viagem. A gente reservou o hotel no Rio, né, de manhã, porque a gente ia entrar na hora do almoço. E aí, quando a gente chegou lá e a gente foi verificar o lugar que ficava o hotel onde morava o Fernando Sabino, a gente ficou hospedado na mesma quadra em que o Fernando Sabino morou por, acho que, mais de 30 anos. Né? Facilitou para vocês, né? Porque estava tudo mais ou menos perto ali de onde vocês queriam ir. Foi ótimo, porque aí, por exemplo, aí quando o Bernardo falou pra gente, olha, eu ia almoçar muito com meu pai no restaurante Americana. O restaurante Americana ficava na mesma rua que a gente estava hospedado, a uma quadra. Então a gente, entendeu? Então tem as sortes, lógico, a gente pesquisou, mas tem as sortes que vão acontecendo também. E é curioso, e a gente vai dando risada disso tudo, né? Da sacada do quarto que a gente estava, do hotel, a gente via o fundo do prédio do Fernando Sabino. Legal.
Até fizemos foto disso, né? Eu acho que tem uma parte importante que o Vanderlei faz muito bem, e eu deixei para ele, que é essa coisa da parte da pré-produção, que é fazer os contatos com as secretarias de cultura, né, com as pessoas. Então, foi muito bacana, porque a gente teve não só a Cristina da UFMG, mas o Marcelo também da UFMG, que mostrou para a gente objetos pessoais dele, livros, coisas pessoais do Fernando Sabino que estão, tem um lugar, como é que chama mesmo lá? Acervo dos Escritores Mineiros. Que é muito bacana esse espaço, né? E a gente teve acesso, está fechado, porque estão em reforma, mas eles nos recebeu. Então tem esse trabalho de pré-produção que o Vanderlei faz muito bem de organizar. Mas tem também as coisas que, como ele fala, que a gente encontra pelo caminho, assim, que vão acontecendo. Então, a gente foi para Leopoldina, que é a cidade dos pais do Fernando Sabino. O Fernando Sabino, né, pelo que consta, passava férias na casa dos avós. Os avós deles são de lá, e os pais nasceram lá. E a gente foi até a casa, que existe ainda, a casa dos avós. E aí a gente foi vendo e assuntando, né? Procura um, procura outro, querendo saber histórias que a gente gosta. Acho que o mais bacana de tudo são as histórias que a gente descobre e que a gente gosta de contar. Acho que é isso que a gente gosta de fazer, contar as histórias que a gente descobre. E aí, no fim, a gente descobriu, até foi Valéria também que descobriu que quem tinha comprado a casa atualmente, era do seu Tomé, que morava ali ao lado. E o seu Tomé comprou a casa diretamente da família Sabino. E aí foi bacana que a gente pôde conversar com o seu Tomé e ele contar um pouquinho como é que era, quem ele conheceu. Então, essas coisas também, né, fazem parte assim, do acaso. Claro que a gente procura, mas que não é pré-estabelecido. E Glória e Vanderlei, quando vocês falam assim, que vocês chegaram no Rio de Janeiro, aí que vocês foram ver o hotel, vocês saem daqui de Campinas ou de Piracicaba, vocês contam qual que é esse ponto de partida, já com o roteiro fechado, já sabendo tudo que vai ser feito e tem que seguir à risca, tem horário, tem dia de qual local, as paradas, ou ao longo do caminho há espaço para improvisação, um caminho diferente, em vez de ir por aqui, vai por ali? Tem um roteiro. Tem um roteirinho com cada cidade, cada dia, o que nós vamos fazer, né? O que a gente está pensando em visitar ali, mas é mutável. E as coisas às vezes vão acontecendo e aí a gente vai na hora ali, vamos cortar isso, vamos fazer aquilo, e a gente sempre reclama, a gente gasta mais tempo do que a gente planejou em cada lugar, né? Porque a gente se encanta com os lugares e vai ficando lá, e quando a gente vê, já não deu tempo. Então a gente vai se virando, né? A cachorrada está fazendo muito barulho, Gabriel? Não, Tá não, trabalhando? faz parte do ao vivo, deixa os cachorros aí sem problemas. E Glória, como que é fazer essa expedição? Como casal, é tranquilo, existem conflitos no meio do caminho, vocês são parecidos, são diferentes? Porque quando na minha pergunta anterior eu falei se era um roteiro fechado, você já deu uma risada já. Então acho que ao longo do caminho deve ter opiniões divergentes, normal. Mas conta pra mim, como é que é em casal fazer essas expedições? Eu dou risada, porque eu acho, a gente brinca entre nós, que a gente forma uma dupla muito boa. Porque nós somos parecidos, acho que na maneira de ver o mundo, de enxergar, de valores, do que a gente quer, mas nós somos diferentes na maneira de ser. Então, eu sou muito metódica, muito certinha, muito regrada, e o Vanderlei já é mais flexível, vamos dizer. Equilíbrio ali então. Então, eu sou aquela que, não, roteiro, horário, dia, o que vai fazer, né? Mas é muito bacana, porque a gente tem que ter espaço e tem que aprender a ser flexível. E viagem é ótimo, e eu acho que talvez eu goste tanto de viajar, porque a viagem ela reserva para a gente justamente o inesperado. Você pega uma estrada que você não conhece, você não sabe o que você vai encontrar pela frente. E eu adoro isso, e eu acho que eu adoro justamente para equilibrar. Mas a gente consegue, acho que, conviver bem, né? A gente brinca muito, a gente acaba rindo muito das nossas diferenças, porque são engraçadas, né? Eu tenho meu lado difícil, assim, de ser tão metódica, e o Vanderlei também tem os desafios, né? A Glória adora acordar cedo e começar a resolver as coisas logo cedo.
o despertador tem que tocar 3 vezes no mínimo para mim. E eu gosto de acordar tarde, e aí depois o dia se alonga, eu vou até a noite, eu vou longe. Aí eu ainda estou trabalhando, ela já está apagando. Então a gente precisa administrar isso, porque dá conflito, é lógico, porque ainda mais na viagem, que tem horário, tem isso, tem aquilo, queremos ver aquilo, né? Temos que viajar. Aí ela fica me puxando pra eu ir, eu, calma, calma, tá cedo, enfim, mas a gente consegue fazer as coisas. O equilíbrio se encontra, né? Um quer às 8, um quer às 10, então vamos sair às 9 para fazer? Por aí. Eu acho que o saldo é positivo, porque eu tenho características que são importantes, que a Vanderlei não tem, e ele tem várias que eu não tenho, então a gente soma. E eu acho que bacana é isso. A gente faz de forma diferente, mas olhando, né, para o mesmo lugar e mirando um objetivo comum. Então a gente consegue conviver bem, assim como a gente convive, né, na vida. Então eu acho que dá muito certo essa parceria de trabalho também. E chegando no local, o que vocês fazem com toda essa riqueza adquirida? Tudo isso é fotografado, vocês estão fazendo vídeo, vocês estão escrevendo, isso vai virar um livro depois, um guia, crônicas. Vocês estão reunindo, estão coletando um material? Sim, esse, assim, o objetivo segundo, né? O primeiro objetivo é a gente viver esse momento. O objetivo segundo é produzir material e trazer isso para as pessoas. A gente fotografa, e a gente produz vídeos de tudo isso. E a gente também grava alguns pequenos vídeos do local que a gente está, contando um pouco essas histórias. Entrevistas, né? A gente faz entrevistas, não é o foco, a gente já falou dessa vez, o foco não é fazer entrevista, porque se você for fazer entrevistas na viagem e cada dia numa cidade, você praticamente só faz entrevista, não dá tempo de visitar. Então a gente já falou, de repente depois a gente pode conversar com as pessoas, para pegar mais informações para editar o material. A gente tem um perfil nas redes sociais, vamos fazer propaganda aqui agora, né? O da Janela Cultural, vai encontrar no Instagram, no Facebook, no YouTube, no Twitter, né? Então é @da Janela Cultural. A gente tem um site, que é o dajanela.com.br, e esse material que a gente vai produzir agora, vamos colocar lá. A gente publicou nas redes sociais enquanto a gente estava na expedição, mas era muito pouco, porque a gente falava assim, a prioridade nossa nesse momento nem é essa, ficar editando e publicando material. O objetivo era coletar. E agora sim, nós vamos editar o material e publicá-lo tanto nas redes sociais, para as pessoas poderem ver drops, né, pequenas histórias. Vamos publicar no site algumas histórias, os roteiros. Quem quiser fazer algo parecido também vai ter oportunidade de encontrar lá. Mas vamos produzir agora, vamos escrever, né, a partir da semana que vem, vamos tirar uns dias de descanso, ou talvez já dessa semana começar. Vamos escrever um livro sobre essa experiência. Né? E o livro a gente precisa escrever rápido, porque nós temos um objetivo aí também. O Fernando Sabino completaria 100 anos agora em outubro. E nós queremos, né, estamos conversando com uma editora que tem interesse, a gente quer que o livro esteja pronto em outubro para as comemorações do centenário do Fernando Sabino. Então, nós vamos contar essas histórias, a nossa ideia é que não será um guia de viagem, serão crônicas da nossa experiência, né? O nosso olhar sobre essa experiência de sair feito malucos por 20 dias percorrendo aí várias cidades, mais de 10 cidades, acho que 13 cidades, nesses dias todos, né? Coletando histórias sobre Fernando Sabino e o Geraldo Viramundo. Ô Glória, e essa história é contada em conjunto? Vocês dois vão escrevendo? Como é que vocês combinam? A gente normalmente escreve cada um capítulo, vamos dizer, como em forma de crônicas, né? De histórias que são independentes uma da outra. Normalmente eu escrevo uma, ele escreve outra. A gente não costuma escrever junto, texto em comum. Cada um escreve um. E não necessariamente um fica com... então você fica com Leopoldina, fica com Ouro Preto, você fica com Belo Horizonte. A gente até pode escrever do mesmo assunto, mas em crônicas diferentes, né? Em textos diferentes. Cada um tem o seu jeito particular de escrever e seu ritmo de escrever, que é bem diferente também. Nesse caso, ele é muito mais ágil do que eu. Mas isso acho que dá certo. A gente tem um livro também, né, quase finalizado, sobre a experiência do Érico Veríssimo, que a gente deixou para agilizar esse do Fernando Sabino por causa do centenário. E acho que tem dado certo, assim, né? A gente escreve para um blog, para um site de Campinas,
a gente tem um blog dentro do site de crônicas sobre as viagens. O campinas.com.br. E a gente faz assim, né? Cada um escreve a sua, publica ali no mesmo espaço. Eu acho que isso tem dado muito certo. E nessas expedições que vocês fazem, durou 20 dias essa última do Sabino? Como é que vocês fazem para se alimentar, para dormir? Sempre procura um hotel, já precisou dormir no carro? E também a questão dos custos, né? Vocês fazem vaquinha, sai tudo do bolso de vocês, tem patrocinador? Olha, patrocinador a gente não tem, mas fica aqui para os telespectadores, quem quiser patrocinar a próxima expedição, a gente aceita. A gente fez uma vaquinha que rendeu uma graninha, deu para a gente custear alguma parte da despesa. Alguns lugares, poucos, que a gente fez algum contato, a gente conseguiu ou isenção, a gente conseguiu ficar de graça, ou algum desconto, mas foi em poucos lugares, até porque a gente não teve muito tempo para fazer isso, né? Isso demanda um tempo grande para você ir atrás, até conseguir coisa, mas a gente conseguiu uma ajuda. Mas o grosso mesmo a gente bancou e não foi pouca coisa. Essa viagem de 20 dias tem um custo que está no cartão de crédito que vai cair no mês que vem, e aí nós vamos ver o que vai ser feito, né? Por enquanto, foi na loucura. A gente busca lugares baratos, a gente não fica em nenhum lugar luxuoso, nada, desde que seja prático e funcional ali, porque a gente está querendo. Como a gente passeia o dia todo, hotel é basicamente assim, ó, a gente precisa de uma cama minimamente confortável para a gente jogar o corpo e dormir, que tenha tomada e Wi-Fi para poder descarregar da câmera, do celular, jogar, fazer um backup na nuvem, para a gente ter garantia de que o material está chegando. Mas conta onde a gente dormiu. E acho que um chuveiro gostoso, porque depois de um dia puxadíssimo, a gente chega tarde, normalmente tarde já moído, e lá estava friozinho, um chuveiro quentinho faz toda a diferença. Mas acho que dessa vez foi só. Teve uma cidade que a gente chegou, uma cidade pequena, Santa Bárbara, que a gente achou que ia ser tranquilo achar um lugarzinho. A gente não achou no caminho, a gente não conseguiu achar pela internet. A gente, chegando lá, a gente consegue algum lugarzinho. E não achamos nada. Uma cidade que é histórica, mas pequena, mas que estava totalmente lotada porque tem uma mineradora. Durante a semana, os funcionários da mineradora ocupam. E a gente não achou nada, nada, nada. Passamos num bar, foi bacana que a gente conheceu o pessoal lá do boteco, fizemos até amigos e tudo, foi ótimo, ouvimos histórias da cidade, mas eles tentaram e nada, não achamos um lugarzinho. Aí o que a gente fez foi dormir no motel. Passamos, né, ficamos 2 noites nesse motel, porque era perto de 2 cidades que a gente ia visitar. E a gente se virou, mas como o Vanderlei falou, é para a gente chegar, tomar um banho, dormir e carregar, né, os equipamentos, descarregar as fotos, as mídias, mas foi engraçadíssimo. E eu mandei a foto do motel que a gente dormiu, do quarto do motel que a gente dormiu para minhas filhas, e uma delas falou: olha, melhores fotos que você mandou até agora foram do motel, porque ele era engraçado, tinha uma decoração engraçadíssima. Não era um motel chique, bonitão, mas era muito engraçado. O que as filhas acham dessa expedição? Quais são os comentários que elas fazem? Eu tenho 2 filhas adultas já, né? Tenho netos. E o Vanderlei tem um filho adolescente de 13. Então, eu acho que são momentos diferentes, né, da vida dele, de cada um deles. Minhas filhas apoiam bastante, gostam, acham bacana eu estar buscando o que me dá prazer, o que me move, o que me faz feliz, e não só o que me dá dinheiro, né? Claro que a gente tem que pagar as contas, a gente tem que trabalhar para, né, tem responsabilidades, mas elas gostam muito e acham, eu acho que isso é bom até, não que eu seja uma inspiração para elas, mas é bacana elas verem a mãe. E o Vanderlei também acho que é um bacana para o Bruno, né, que é um adolescente, ver que a gente está buscando algo na vida assim que realize, que dê prazer, e não só aquela coisa massificante do dia a dia, que também é bacana. Eu tive a sorte de gostar de tudo onde eu trabalhei, eu sempre gostei do que fiz, né? Mas eu acho que elas me dão bastante força, me ajudam e participam assim, né, curtindo e falando e dando opinião. E o Bruno também apoia, Vanderlei? Apoia. O Bruno está com 13 anos e está
curtindo essa coisa também, né? De que eu vou, faço expedição, e aí a gente conversa, bate papo. E acho que o que eu tenho falado para ele, e acho que é o mais importante, que é o que a Glória falou, eu estou buscando o que eu quero fazer, estou buscando o que me dá vontade, né? E aí ele apoia, ele fala, a gente conversa, né? É uma experiência bem interessante ter essa relação com o filho, né? Eu acho que é importante, acho que uma coisa. Eu sou 3 anos mais velha que o Vanderlei, mas estamos ali na mesma faixa de idade, né? Que a gente chega num ponto que acho que foi muito que a gente conversou durante. Faz anos que a gente vem amadurecendo essa história de não dá só para ganhar dinheiro para viver, né? A gente precisa viver também. Então, essa coisa que a gente chega à conclusão de que somos jovens ainda, temos muita lenha para queimar, mas não dá mais para ficar fazendo plano, está na hora da gente executar, da gente concretizar nossos planos. E acho que isso é bacana também para os filhos. Eu acho que minhas filhas ficam muito felizes, e acho que o Bruno também, pelo que eu sinto, fica feliz de ver a gente, né? Assim, não somos ainda moços, mas perto do, né, 50 anos, eu tenho 53, o Mandei tem 50, e buscar também, né, a realização de ser feliz, né? De não esperar mais que as coisas aconteçam. Está na hora de fazer acontecer. As pessoas se surpreendem quando vocês falam que aos 50 anos estão realizando expedições, estão indo para outros estados, estão em busca desse prazer, desse amor de realizar sonhos? Olha, até maio, eu trabalhei aí na Câmara, né, no gabinete do vereador Cecílio, eu já tinha passado pelo gabinete do vereador Pedro Torinho, né, 10 anos atrás, e, enfim, quando eu comuniquei às pessoas que ia deixar o trabalho, né, para realizar esse tipo de atividade, de me voltar a trabalhar com literatura e com viagem, isso, as pessoas se surpreenderam sempre positivamente. Falaram, nossa, é isso mesmo, não, tá certíssimo, né? E aí o que a gente percebe até nos outros, assim, olha, eu também gostaria de fazer isso, né? Acho que todo mundo de alguma forma tem isso. Como a gente falou, a gente não sabe se vai dar certo. Pode ser que daqui a alguns meses, daqui a um ano ou dois, a gente tenha que de novo pegar o currículo e vamos procurar de novo emprego aí porque não deu certo, mas a gente está tentando, e acho que essa tentativa podia ter sido lá atrás, não foi, falei, então vai ser agora, né? E é isso, agora colocou, está na hora, né? Podemos esperar mais 10 anos? Podemos, mas talvez 10 anos seja tempo demais, né, para a gente começar um trabalho desse tipo, aí talvez a gente vai estar querendo já aposentar, né? Talvez agora está na hora da gente, ó, vamos fazer, botar o pé na estrada enquanto a gente tem energia. No Rio de Janeiro, anteontem, para você ter uma ideia, Gabriel, como a gente falou, a gente ficou pertinho ali de onde Fernando Sabino frequentava. A gente foi fazendo tudo a pé. No final do dia eu estava moído, né? A Glória faz muito mais exercício do que eu. Eu cheguei e falei, eu vou ver no Google quanta gente andou. Nós caminhamos 14 quilômetros durante todo o dia, andando ali entre Copacabana e Leblon, né? Fazendo ali, foram 14 quilômetros. Então é isso, tem que ter disposição, tem que estar com vontade, animado, porque chegou no final do dia, estava estourado. Sobre E a este. gente não tem. Pode falar, Glória. Desculpa. A gente não tem grandes. Os equipamentos hoje são todos pequenos, mas mesmo assim, você fica o dia inteiro carregando equipamento e água, indo para lá e para E cá. livros do Fernando Sabino, que a gente carregava para todo lugar que a gente ia. Vários livros. Então tem que ter um pique. E é gostoso viajar, é uma delícia, estar em lugares diferentes, comer coisas diferentes. Eu sou super gulosa, adoro comidas diferentes e tudo mais. Mas tem um cansaço, né? E de dias fora de casa, né? Fora da sua rotina, cada dia dormindo num lugar, numa cama, num travesseiro. Essas coisas vão começando, vão pegando conforme a gente vai ficando mais velha. E você tinha perguntado uma coisa, Gabriel, que a gente acabou não falando, da alimentação, né? Normalmente, quando eu estava no hotel, a gente tomava aquele café da manhã de hotel, assim, a gente comia o máximo que a gente podia para aguentar mais tempo. Normalmente, a gente não almoçava, né? Comia um lanchinho, fazia alguma coisa e depois ia jantar, né? Eu sei que nutricionista nenhum vai recomendar que a gente faça isso, não faço isso em casa, mas nesse caso, o que a gente queria fazer é que o dia rendesse. Então, a gente esticava o dia. Em Mariana, nós caminhamos bastante, andando, de repente, uma hora a gente ficou cansado, mal-humorado, não queríamos fazer mais nada, já estava de noite. A gente estava hospedado em Ouro Preto. Falei, bom, vamos para Ouro Preto, lá a gente janta alguma coisa. Aí a Glória falou, não, preciso comer alguma coisa já.
né? Aí a gente encontrou um espetinho, a gente comeu o espetinho, o humor virou. A gente ficou de bem com a vida, a gente estava com fome e não sabia. De A gente tanto. tinha tomado café da manhã e nem foi super café, né? Porque era um Era dia, padaria. era na padaria, porque nem sempre onde a gente se hospeda tem café da manhã. A gente tinha tomado, assim, um pão de queijo com café na padaria e passamos o dia inteiro trabalhando e atrás, viajando e indo atrás das coisas. E a gente nem percebeu, mas aí já eram, sei lá, 8 horas da noite e a gente não tinha comido. Então, a gente não dava mais, né? Eu sou assim também, viu? De tempo em tempo eu preciso comer alguma coisinha, me alimentar, porque senão o humor, mesmo em viagem, em passeio, né, é recomendável mesmo. Sobre esse assunto que vocês estão falando, de preparo físico, questão do humor, para quem está nos acompanhando, se inspirou na história de vocês, quer fazer alguma expedição, o que precisa ter para embarcar numa aventura como essa? Tem que ter o espírito livre, tem que gostar de dirigir porque pega a estrada bastante, tem que se desprender de alguma coisa, existe conforto numa expedição como essa, o que precisa ter para pegar a estrada e curtir e aproveitar, né? Olha, acho que a primeira coisa, Gabriel, você citou aí, espírito livre. Uhum. Disposição, né? Olha, vamos lá e vamos ver o que vai acontecer, né? Nem sempre acontece como a gente planeja, né? A gente planeja, mas nem sempre acontece. Eu acho que cabe a cada um o jeito de fazer. Por exemplo, a gente caminha bastante, mas a gente não tem feito, como a gente está trabalhando com expedição literária, nós temos viajado pouco de um jeito que a gente gostava muito, que era visitar a natureza, a cachoeira, esse tipo de coisa. Dá para fazer também, a gente até visitou uma cachoeira lá no Santuário do Caraça, perto de Belo Horizonte. Mas não está sendo esse nosso foco, a gente está caminhando muito na cidade. Dirigir é fundamental, né, fazer isso, né? Nós percorremos acho que cerca de 2.500 quilômetros de carro, né, revezando na direção. Glória e eu, a gente vai alternando. E acho que essa disposição, assim, do que der e vier. O nosso objetivo é conhecer as histórias do Fernando Sabino, encontrar os lugares ou por onde ele passou ou sobre os quais ele escreveu. Esse é o objetivo. O resto a gente tem que ir ajustando. Então, assim, não deu para ficar no hotel legal, mas vamos passar a noite num motel, que o colchão era duro pra caramba, né, desajeitado. Tudo bem, isso faz parte para a gente, o principal. Não vai dar para almoçar hoje, mas nós vamos comer aqui uma empadinha, porque naquela região tem um monte de empadas deliciosas. A gente vai comer uma empada e vamos tocar o resto do dia sem almoçar. É essa disposição. E aí, quando dá certo, beleza, né? Lá em Rio Acima, eu falei, vou tomar uma cachaça hoje. Cachaça tem. A menina trouxe uma lá, eu vi lá, era de Sabinópolis. Falei, bom, tem tudo a ver com a expedição do Fernando Sabino, embora, né, o Sabinópolis não seja da família dele, mas coincidiu, é essa que eu quero tomar, né? Então é esse tipo de coisa, né? Você ter essa liberdade, dar a você essa liberdade de viver as experiências. Eu acho que assim, o conforto, o que você vai comer, onde você vai ficar, aí depende, né, do gosto de cada um, dos limites de cada um e da vontade de cada um, do que cada um gosta. Quando ele falou bacana, ele falou bem isso. Nosso objetivo principal era ir atrás das histórias, então o resto a gente se virava. Mas eu acho que, assim, para qualquer tipo de viagem, assim, isso é uma, uma coisa que eu acredito. O que eu acho que dá certo é quando a gente fica aberto para o que vai encontrar lá, de característica de lá, da cultura de lá, comida. Então, assim, não adianta a gente ir para Rio Acima, por exemplo, que eu adorei, uma cidade que eu gostei muito. Querendo shopping, docerias, cafés, requintados, que eu não vou encontrar. E vou só, né, me chatear, vou ficar mal-humorada, vou falar mal do lugar. A gente tem que ir aberto ao que tem de bom, né? O que ela oferece de bacana e de diferente. E acho que é isso que é gostoso. Você viver um pouco da cultura local, né? Então, a gente procura comer o que tem de característico que as pessoas comem lá, né? Então, e uma dica que eu acho que funciona bastante é perguntar para as pessoas nativas, né? O que estão, por exemplo, funcionário de restaurante, segurança da rua, era um segurança de uma igreja que a gente perguntou outro dia. Eu incomodo todo mundo. Cada lugar que eu vou e que me atendem, eu peço dica de onde comer, o que é legal, porque nem sempre o que tem nos guias, na internet e tudo
são as coisas melhores, mais gostosas, mais características mesmo da cidade. Né? Às vezes são lugares mais requintados, mais para turista, e a gente gosta do lugar onde os nativos comem, o que eles gostam. Eu acho que é isso, é estar aberta para o que a cidade oferece, para o que o lugar oferece. E cada um vai oferecer uma coisa diferente. E acho que essa é a graça, né? Não é querer carregar com a gente os nossos costumes, os nossos hábitos e os nossos desejos, mas ver o que acontece aqui, que isso tem de bacana que eu posso conhecer e visitar. A gente teve uma experiência, por exemplo, de Rio Acima, Gabriel. A gente ia sair de Rio Acima e íamos para o Santuário do Caraça, Uhum. que é mais ou menos perto, mas a gente tinha dois caminhos. Ou a gente voltava por Belo Horizonte e para chegar lá pegava o asfalto, né, e demorava cerca de 2 horas e meia de viagem, ou a gente cortava pela Serra do Gandarela, que é uma serra linda, com estrada de terra, que demorava também 2 horas e meia, muito mais perto, né, metade da distância, mas o mesmo tempo. Aí nós, lógico, a gente se informou para saber se a estrada dava para passar, e todo mundo disse que não, a estrada é boa, a gente foi pela terra. Então é isso, vamos curtir isso, porque o asfalto, Belo Horizonte, a gente já conheceu, vamos seguir pela serra, vamos ver outra paisagem, outra coisa. E aí foi super bacana, a gente passa por vilarejos pequenininhos, Uhum. né, lugares diferentes, Paisagem. paisagens lindas, né, você sobe serra, desce serra, é fantástico, né? Mas essa abertura, né, essa abertura de, ó, vamos ver o diferente. Que bacana, que legal. É furar a bolha, né? Sair dessa rotina e conseguir agregar e enriquecer questão de cultura, conhecer um outro local, uma outra cidade, uma comida diferente, sem sombra de dúvidas, é inspirador. Vanderlei Glória, para a gente poder encerrar, vocês já contaram aqui que vão iniciar esse processo então das crônicas para tentar chegar no mês de outubro com esse livro, mas já tem aí, pelo menos em pensamento, objetivo, já estão planejando próxima expedição e sempre é de acordo com um escritor? Pode falar. Olha, foram duas até agora. A gente tem uma fila de escritores, né, que a gente não elencou, não fez a lista, mas a gente já conversou de vários. Mas não só. Outro dia a gente estava num lugar, vamos dar spoiler, né? Nem sei se é spoiler. Então, alguém falou do Rolando Boldrin, né? A gente falou que é aqui do interior de São Paulo. Eu falei, poxa, seria bacana fazer algo sobre ele também, né? Visitar a cidade onde ele nasceu, esqueci o nome da cidade, mas não é longe daqui. A gente pensa, como eu falei, Jorge Amado é o primeiro que está ali na lista, né? Mas a gente pensa, em Campinas você tem, dá para levantar essas histórias em Campinas sobre Rubem Alves e sobre Hilda Hilst. Enfim, a gente não tem ainda um roteiro. O que temos com certeza a gente vai querer fazer mais, né? E aí vamos ver qual que vai ser qual vai ser a próxima. Tem também escritores que não são brasileiros que a gente tem vontade. Mas aí, para isso, a gente precisa conseguir patrocínio, ou a vaquinha tem que ser feita. A vaquinha vai ter que engordar, né? Acho que São Joaquim da Barra, o Rolando Boldrin. São Joaquim da Barra, legal. Então, perto de Ribeirão Preto, se não me engano. Sim. Um lugar que dá para a gente fazer, né, com menos tempo, com menos recursos, menos dinheiro, e dá para a gente fazer, talvez, quando a gente terminar essa. Ou, né, Rubem Alves, que é daí de Campinas, é do sul de Minas, morou em Campinas. Dá para a gente fazer esse roteiro de onde ele vivia. Eu lembro que uma vez eu fui num bar que era dele. Eu não sei se era dele ou era na casa dele, o Dali, que não existe mais. Onde era esse bar? Por que tinha um bar que era do Rubem Alves? Enfim, viver essas coisas. Eu só brinco que a gente precisa começar a achar figuras que não morreram há tanto tempo, né? Porque fica difícil achar gente que saiba as histórias, que conte as histórias. Então eu brinco, vamos achar alguém mais novo. Mas de acordo, então, e bacana, então, ter essa lista, porque vocês continuam com propósitos e com metas. Para a gente poder encerrar, então, quem quiser acompanhar tudo, tem Instagram, Janela Cultural, YouTube também. Da Janela Cultural, tanto no Instagram, Facebook, YouTube, né? Pode acompanhar lá. E TikTok também. Criar uma conta, ainda está começando, mas agora com material. E tem o site dajanela.com.br.
Vanderlei e Glória, muitíssimo obrigado pela disponibilidade do tempo de vocês. Foi muito bacana. A gente até ultrapassou um pouquinho o tempo, 40 minutos, mas foi muito enriquecedor. Nossa. Foi muito legal. Quero agradecer a participação de vocês aqui no Câmara Total. Tenho certeza que inspirou muitas pessoas que estão nos acompanhando a viajar, a conhecer uma outra cidade, um outro restaurante, ou às vezes a própria cidade a pessoa não conhece, por que não fazer uma expedição pelo próprio local, sair um pouquinho dessa bolha, dessa rotina que muitas vezes as pessoas vivem. Continuem com esses objetivos, a gente vai seguir vocês, vai começar a acompanhar da Janela Cultural. Próxima expedição, as portas estão abertas aqui da TV Câmara Campinas para vocês contarem aí novos perrengues, novas histórias, mas também novos escritores, curiosidades, e fica aberto aí para as considerações finais de vocês. Obrigado, Gabriel. Agradeço muito aí a abertura de vocês. É bom estar de novo com vocês aí da TV Câmara, mesmo que à distância aqui. E também, a gente tendo novidades, a gente vai entrar em contato. Muito obrigada. Foi muito gostoso. É gostoso a gente falar do que teve prazer em fazer. Então, muito obrigada. Continua então contando histórias. Vanderlei e Glória ao vivo aqui no nosso Câmara Total. 2 jornalistas, né? Já tem a escrita ali. Por que não aliar isso com as viagens, com os escritores, com a cultura, né, do nosso país, que é tão rica? Então, você que está nos acompanhando da Janela Cultural, projeto muito bacana. 11 horas mais 53 minutos, a gente segue aqui com o nosso Câmara Total ao vivo. Mirna Abreu está nos nossos estúdios, então é hora das notícias da metrópole de Campinas. Seja bem-vinda e bom dia, Mirna. Bom dia, Gabriel, bom dia a você de casa. E olha só, para quem procura a cidadania italiana, nós temos aí um projeto de lei que tramita no Senado daquele país com o objetivo de limitar a cidadania. E a nossa equipe, Gabriel, foi justamente entender o que vai acontecer, até porque Campinas, a gente tem uma importante comunidade italiana. Sim. Quais vão ser os impactos dessa medida caso o projeto seja aprovado lá na Itália? Uma proposta de lei apresentada no Senado italiano está deixando aqueles que querem obter cidadania italiana por meio de descendência preocupados. O diretor da Casa de Itália em Campinas, Ricardo Lousada, pontua que, ao contrário dos outros, este projeto foi apresentado como o principal do partido do governo Fratelli d'Italia. A questão debatida dentro do contexto de cidadania italiana tem um amplo espectro, vem do centro-esquerda, centro-direita, falo do governo italiano. Dessa vez, por surpresa geral, essa proposta nasce de um senador do partido da presidente Meloni, que é a nossa presidente do Consiglio dei Ministri, como fala na Itália, e com o apoio do Ignazio La Russa, que é a pessoa que preside o Senado italiano. Então, temos que prestar atenção, porque não é uma proposta... E o Menia é conhecido como uma pessoa que já conseguiu alterações em 2006 sobre a lei de cidadania. Então, é uma coisa séria, deverá ser debatida, como disse o deputado Fábio Porta, e deverá chegar a um consenso, tanto político quanto da sociedade. Mas já o centro-esquerda já fez várias propostas anos atrás, não passaram, agora é o centro-direita que está fazendo. Vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, é cedo para ter assim uma ideia concreta do desfecho. A proposta de lei sugere que os descendentes comprovem um nível B1 de conhecimento na língua italiana e estabelece 1 ano de residência na Itália para os descendentes, além da 3ª geração. Caso a proposta seja aprovada, é importante ficar atento às regras. Bom, é cedo ainda para a gente expressar uma opinião sobre isso, mas a questão é a seguinte. Eu falei hoje de manhã com o deputado Fábio Porta, que foi eleito pela América do Sul como nosso representante no parlamento italiano, e ele me disse que a questão será ainda debatida dentro do parlamento e dentro do Senado, mas que será também discutida pela sociedade civil. Agora, quem estivesse programando ou está pleiteando a cidadania italiana, a minha sugestão é que acelere um pouquinho, né, essa operação, no sentido de
não espere, não fique sentado. Só o fato de a gente preparar aquela pasta de documentos requer um tempo e um investimento alto. Então, a gente tem que correr um pouquinho com isso, na esperança que essa lei, a meu ver, demore ou que não seja aprovada nessa questão geral de obstáculo. Eu diria que deve ser mais uma coisa ligada a facilidade para quem é honesto. Aqui em Campinas, Rachila Macedo trabalha como assessora em cidadania italiana e portuguesa. Ela explica que, por enquanto, nada muda para quem já conseguiu obter a cidadania ou está com o processo em andamento. Os meus clientes, graças a Deus, todos que já estão com o processo em andamento, não precisam ficar preocupados, porque eles já deram a entrada. E a partir do momento que, se essa lei for aprovada, que eu não quero gerar pânico aqui para ninguém, se essa lei for aprovada, essa não é uma lei retroativa. Quem já começou o processo de cidadania, seja ele judicial ou administrativo, que é via consulado ou pessoalmente na Itália, não precisa ficar preocupado com isso. Agora, se você nem começou ainda, você pode dar teu primeiro passo se você quiser, mas sem alarmes, gente. Vamos ficar acompanhando, porque é um projeto de lei, ainda não foi votado, vai ser votado em várias instâncias, e aí a gente ainda não sabe o que vai acontecer. A assessora enfatiza um dos pontos que justifica a volta da discussão do projeto, que já esteve em pauta o ano passado. O próprio senador Roberto, ele fala sobre isso, da ilegalidade de certidões falsas, venda de passaporte, documentos falsos, e segundo ele, o objetivo principal seria isso, não deixar essa ilegalidade continuar prosperando e crescendo. Edinara da Silveira está em processo de documentação e a ideia é conseguir a cidadania italiana para grande parte da família. A parte da minha família, né, é meu bisavô, que é italiano, e aí eu comecei a montar a árvore, né, para saber que era meu bisavô, porque eu tinha dúvida, eu não sabia que era o meu bisavô, achei que fosse até mais antigo, assim, tataravô e tal. Aí eu descobri, comecei a montar a árvore, busquei a Rachila para me ajudar a localizar a certidão lá na Itália, e aí com base nessa certidão, aí a gente agora vai começar a buscar as demais, né. Consegui formar um grupo dentro da família, para conseguir tios, primos, né, filhos de primos, e aí a gente montou um grupo que nós vamos buscar a cidadania juntos. E agora é só ir atrás da documentação e buscar realmente a cidadania. A assessora Rachila Macedo alerta sobre os golpes e deixa dicas para quem busca a cidadania italiana. Infelizmente, existem muitos profissionais trabalhando ilegalmente. Semana passada eu atendi uma cliente que teve um golpe de quase 30 mil reais, gente, que ela investiu para o sonho de cidadania italiana. Ela queria fazer a cidadania pela mãe, a mãe faleceu durante a pandemia e ela teve um golpe de uma assessoria falsa. Então, assim, o primeiro ponto, seja a minha empresa ou qualquer outra, busque um profissional sério, né, que tenha reputação no mercado, que você conheça esse trabalho, tenha indicações. Esse é o primeiro ponto. O segundo, converse com a família para buscar os documentos. Gente, a parte principal é a documentação. Muita gente acha que é na Itália, né? Na Itália é muito importante, mas a documentação, que são certidões de nascimento, casamento de todo mundo, é fundamental. E os ítalos descendentes estão muito perdidos. Não sabem, quem foi o meu bisavô? Cadê a certidão de nascimento, casamento? Tá tudo perdido. Então, primeiro passo, buscar um profissional sério. E o segundo, juntar a família para fazer essa busca da documentação, e quando juntar tudo, é só entrar com o processo de cidadania. Informações importantes, então, para quem quer nessa cidadania europeia, no caso da nossa reportagem, a italiana. Inclusive, claro que a gente vai acompanhar aqui, até por conta da comunidade italiana que nós temos aqui em Campinas, mas esse projeto ainda está sendo discutido, viu, gente? Então, calma. Mirna Abreu, vamos falar agora sobre moradia, sobre uma modalidade de empreendimento aqui no nosso município. Olha, foi autorizado pela Secretaria Municipal de Urbanismo o primeiro projeto de condomínio de lotes aqui da cidade de Campinas. Nesta modalidade de empreendimento, o proprietário pode construir o seu imóvel sem ter que seguir uma planta inicial pré-aprovada, chamada de unidade padrão.
O modelo passou a ser permitido por uma lei federal de 2017 e que agora essa nova regulamentação aqui em Campinas segue essa norma geral. O condomínio de lotes é planejado a partir de um terreno que já passou por um processo de parcelamento do solo e de loteamento, como no caso do aprovado esta semana em Campinas, mas também pode ser projetado para uma gleba. As regras de condomínios de lotes são as mesmas de um prédio, por exemplo, com normas sobre convivência, limites, acesso e uso das áreas comuns. Ou seja, mais uma abertura para que a gente possa fazer aí a questão da habitação aqui na cidade de Campinas. Tá certo. Mirna Abreu, vamos falar agora sobre as eleições do Conselho Tutelar, que acontecem no dia 1º de outubro e tem uma mudança. Tem uma novidade. Para você que não sabe muito sobre o Conselho Tutelar, olha, todo eleitor ou eleitora pode, com o seu título eleitoral, no dia 1º de outubro, participar do pleito e é super importante. Por isso que agora, justamente para dinamizar esse processo, ontem foi assinado um decreto pelo prefeito Dário Saad em que, em Campinas, 170 urnas eletrônicas, por meio do Tribunal Regional Eleitoral, serão utilizadas nas eleições do dia 1º de outubro. Também haverá a convocação de servidores públicos municipais para atuarem como mesários e a cessão de estabelecimentos de ensino requisitados pela Comissão Eleitoral. O decreto também fala, inclusive, da organização desse dia. A gente lembra que a eleição é organizada pelo CMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui de Campinas, terá a supervisão do Ministério Público, além do apoio do Tribunal Regional Eleitoral, que vai liberar as urnas. Ainda há a participação da Prefeitura, com toda a estrutura, e também da população pelo voto. Lembrando que esta é a primeira vez, Gabriel, que Campinas vai ter agora o 6º Conselho Tutelar, ou seja, nós teremos aí 60 conselheiros tutelares, 30 sendo titulares e 30 suplentes. Então, a gente vai, claro, acompanhar esse processo, mas o objetivo, até porque essa eleição acontece no país todo no mesmo dia. E no caso de Campinas, a gente vai ter aí, não vai ser mais no papel, vai ser com as urnas eletrônicas. Mas é super importante, até porque o Conselho Tutelar tem um papel muito fundamental na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes aqui da nossa cidade. É um avanço importante aqui para a nossa cidade. Por falar em mudanças, a gente fala agora sobre a Lagoa do Taquaral, o Parque Portugal, porque tem uma resolução também sobre um horário limite. A gente lembra que lá o Parque Portugal, ele é um local e que abriga muitos eventos. Ultimamente, inclusive, você que aguarda aqui toda sexta-feira a agenda cultural, a gente traz vários eventos que acontecem lá na Lagoa. Por isso, uma resolução define que esses eventos podem ir até às 10 horas da noite no máximo. Lembrando que na região também é um bairro residencial. O documento foi assinado pelas Secretarias Municipais de Urbanismo, Esporte e Lazer, Cultura e Turismo, Justiça, Serviços Públicos e de Segurança Pública e também limita, por exemplo, a execução de música mecânica ou ao vivo até às 8 horas da noite. A medida foi definida até que seja realizada a atualização e a padronização da legislação referente à gestão do Parque Portugal, que terá aí um novo plano diretor específico que já está em andamento. Tá certo, Mirna Abreu, muito obrigado, primeiro pelas notícias da metrópole de Campinas, e eu já quero aproveitar a sua presença nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do trabalho dos parlamentares, e a gente começa com uma iniciativa do vereador Marcelo da Farmácia. É hora de Câmara nas ruas. A gente, com esse quadro, vai até a rua, o bairro e mostra o que está sendo feito através de um documento que foi apresentado aqui na Câmara, mas como isso reflete diretamente lá na vida da população, no seu bairro, na sua comunidade. E olha só, a Praça do Cruzeirinho foi revitalizada, um pedido antigo dos moradores ali do distrito do Ouro Verde. A indicação foi do vereador Marcelo da Farmácia. A
Praça do Cruzeirinho, que fica no Parque Universitário de Viracopos, está de cara nova, bem mais bonita. E o que não falta agora é lazer aqui na Praça do Cruzeirinho. Por exemplo, onde eu estou agora é uma academia para melhor idade. Olha só, e ali tem um campinho de areia que a criançada está se divertindo bastante. A gente pode brincar, jogar bola, exercitar. Tem um parquinho também, né? Valeu a pena. Valeu. O seu Amarildo agora não sai daqui. Aproveitando bastante, né? A gente quer agradecer ao nosso vereador Marcelo aí, né, pela essa iniciativa de estar realizando esse trabalho aqui conosco aqui, né, na nossa região. E nós estamos muito felizes, né, de realmente o trabalho ser realizado. Além disso, agora tem calçamento no entorno e dentro da praça, iluminação pública, parque infantil. Foi uma indicação feita em maio de 2022 pelo vereador Marcelo da Farmácia. Um movimento de lazer para todo mundo que estavam precisando. Aqui é uma área da terceira idade, ali foi feito um campinho de futebol society, para vôlei, aqui society. Você vê que é 3 horas da tarde, um sol e está todo mundo em volta, a praça está lotada de gente e não tinha esse lazer. Então a gente proporcionando isso à população é muito gostoso. A revitalização da praça também traz mais segurança. Inclusive a segurança, a iluminação foi pedido, o pessoal da Igreja Batista pediu para a gente fez a reivindicação da iluminação, está tudo clarinho, à noite isso aqui é uma maravilha. E ficou um espaço bom, seguro, e agora é cuidar. E a gente continua com Câmara nas ruas e agora pensando na qualidade de vida dos moradores do Jardim Fernanda, o vereador Carmo Luiz solicitou asfaltamento para algumas ruas com o objetivo de diminuir a poeira e a lama no local. Desde 2016, o vereador Carmo Luiz vem solicitando o asfaltamento para a região do entorno do aeroporto Viracopos. Um dos primeiros protocolos meus como vereador em 2013, assim que tomei posse, foi sobre o asfalto de toda a região. Nós fizemos um específico para cada comunidade, Itaguaçu, Dom Gilberto, Pucamp, São Jorge, todos os bairros, Campo Belo 1, 2, Colúmbia, São Jorge, são muitos bairros desta comunidade. Só que não conseguimos todos os asfaltos porque são muitos milhões para investir em asfalto. Hoje, para nós conseguirmos fazer o asfalto de todas as ruas do entorno de Viracopos, seriam quase 400 milhões. Só que nós conseguimos alguns projetos importantes para esta comunidade, que foi o asfalto do Jardim Fernanda, que foi resgatado um dinheiro, o asfalto do Jardim Marisa também, que era um dinheiro que tinha sido perdido e nós conseguimos trazer de volta, e também novos investimentos, que é o caso do Jardim Campo Belo, que são 43 milhões de investimento no Campo Belo, e o caso do Vila Palmeiras, que são 2 bairros muito antigos, que também terá investimento na ordem de 33 milhões. Depois de muita espera, finalmente as obras estão sendo executadas em um trecho que liga 2 pontos importantes do bairro. Nós não conseguimos a verba para asfaltar todo o Jardim Itaguaçu, nós pleiteamos junto ao governo, cobramos do prefeito, até que um dia o prefeito esteve aqui, trouxe muitas vezes secretários aqui para conhecerem o problema e, enfim, nós conseguimos uma quantidade de dinheiro que é muito pequena diante do que nós precisamos, mas é uma quantidade importante para conseguirmos asfaltar 3 importantes avenidas desta comunidade. A Jerônimo Mendonça, a Estevão Guedes e esta avenida que liga toda uma comunidade que sofre quando não chove, quando chove, que é a Lorival de Almeida. Para o vereador, o início da obra vai trazer qualidade de vida para os moradores. Então, o asfalto trará dignidade humana em vários aspectos, entre eles a possibilidade de ter ônibus, porque quando chove também fica sem ônibus, essa comunidade fica sem ônibus. Quando chove, uma ambulância não consegue chegar até o fundo do Jardim Itaguaçu. Então nós vamos continuar trabalhando no sentido de fazer com que o asfalto chegue a todas as ruas. Mas hoje nós estamos comemorando o início das obras de asfalto
das avenidas Jerônimo Mendonça, Estevão Guedes e Lorival de Almeida, e temos certeza que fará uma grande diferença na vida dessas pessoas. Vamos continuar trabalhando, como eu disse, para fazer chegar em todos os bairros. Em 2022, a Prefeitura executou 22 quilômetros de asfaltamento em diversos bairros, entre eles o Jardim Fernanda, que agora comemora o início das obras em 3 avenidas. Quem trabalha com o comércio não vai mais sofrer tanto com a limpeza além do habitual das prateleiras. Então, desde quando eu comecei a trabalhar aqui, tem mais ou menos uns 7 anos, e desde sempre a gente tem que ficar limpando as prateleiras, passando pano quando chove, e quando essa poeira, as mercadorias infelizmente ficam cheias de poeira. E agora tá vindo aí o asfalto, acho que vai melhorar essa parte? Ai, com certeza, porque essa ventania como tá hoje, com certeza não vai ter mais essa poeira, né, vindo. Tenho certeza que sim. Vai melhorar tanto para o comércio como para a saúde de vocês, né? Ai, com certeza, porque o nosso nariz, quem tem problema de asma, né, já sofre bastante. Aqui na região há 22 anos, né, e a gente vive nesta situação aqui esperando, né, e agora nós estamos contentes, né, que surgiu para nós uma nova esperança, né, no nosso esse trabalho aqui pelo prefeito, pelo nosso vereador, que estão se empenhando para resolver a nossa situação. Então a gente está realmente ficando com uma nova esperança no coração, sabendo que agora acreditamos que vai para frente esse trabalho. E o problema antes era o quê? Não tinha asfalto, tinha que estar lidando com a poeira? Aqui nós não tínhamos asfalto, não tínhamos água, não tínhamos energia, que é a luz elétrica, e agora nós temos, né? Mas ainda nos falta isso, nos falta um asfalto, que essa poeira, hoje um dia de vento como está aí, você está vendo, né? Você está nessa situação, então o nosso dia fica assim. Então as nossas crianças, nossas casas ficam tudo cheio de pó. Então a nossa esperança agora é que realmente a gente possa conquistar isso para o bem-estar da nossa comunidade. Tem mais Câmara nas ruas na edição de hoje, porque uma indicação do vereador Marcelo Silva foi atendida pela Prefeitura de Campinas e a praça, que fica no bairro das Palmeiras, começou a ser revitalizada. O espaço vai ganhar pista de Cooper, academia e parquinho. Confira. A recuperação completa da Praça Maria do Carmo Tereza Marinho Massaioli, no bairro das Palmeiras, é resultado de uma indicação do vereador Marcelo Silva, que solicitou as melhorias à Prefeitura Municipal. No documento protocolado no dia 20 de julho, o parlamentar pede a instalação de uma pista de Cooper, aparelhos de playground, academia ao ar livre, além de nova iluminação no espaço. Segundo Marcelo Silva, a praça necessitava de infraestrutura e equipamentos básicos para ser usada pela população. Para realizar os serviços, foram destinados R$ 185 mil de emendas em parceria com a Associação do Bairro. Quando você tem a união do público e do privado, as coisas dão certo. Então, eu acho que com todos esses benefícios, todos esses equipamentos públicos, a gente vai trazer de volta as pessoas aqui para essa praça, que é um lugar, como eu já disse, praticamente abandonado. Tem alguns comércios aqui da região, tem moradores que gostam de passear, trazer seu cachorro, trazer seu animal de estimação, crianças, jovens, enfim, acho que para todo tipo de idade só traz benefícios aqui para a região. As obras de revitalização já começaram aqui na praça e o objetivo é estimular a prática de atividades físicas e também proporcionar opções de lazer para as famílias que vivem aqui na região. Ainda de acordo com o vereador, as obras devem ser finalizadas dentro de 2 meses. Mesmo antes do início dos trabalhos, o parlamentar esteve com engenheiros no local para definir a melhor localização dos equipamentos. A expectativa da Beatriz para ver tudo pronto é grande. Ela é proprietária de uma casa de festas localizada bem em frente à praça. Antes o espaço aqui era até perigoso e ficava meio abandonado. E agora é um espaço muito grande que todo o pessoal aqui do bairro e de Campinas vai poder usufruir. Porque vai ter o espaço para os idosos, para praticarem exercícios, para quem quer fazer caminhada, quem quer correr, para as crianças também a parte de brinquedo. Então, assim, é uma praça num lugar arborizado, muito gostoso de Campinas e que só veio a somar para a nossa cidade.
Para o Daniel, que tem uma academia de boxe no bairro, a praça revitalizada pode servir como mais um ambiente de aulas. Um espaço aí que a gente pode dar aulas ao ar livre, como corrida, Coopers, treinamento funcional, aulas de boxe mesmo. A gente pode utilizar essa praça aqui, além de poder trazer a criançada, cachorros, animais para poder dar uma voltinha. Então vai ser um espaço bem legal, que vai trazer muita vida aqui para a região. A gente é um instrumento, né, intermediário entre a população e o Poder Executivo. É isso que a gente faz, atende a população da melhor forma possível. Hora da agenda aqui da Câmara de Campinas, porque daqui a pouco tem evento às 2h da tarde. Sim, lembra que ontem a gente mostrou o hasteamento da bandeira da cultura de paz? Olha, hoje a gente vai ter, a partir das 2h da tarde, um ciclo de palestras com este tema. E justamente, olha, a gente tem diversos segmentos voltado à educação, voltado aos direitos dos animais, voltado ao esporte. Então, hoje tem essa roda de conversa, esse ciclo com vários palestrantes e você pode participar vindo até o plenário da Câmara Municipal de Campinas com a entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. É a entrada aqui logo atrás da entrada principal da Câmara. Lembrando que essa iniciativa é do presidente da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini, que é autor da lei que instituiu a semana aqui no município de Campinas. Mas se você não pode vir pessoalmente, acompanhe a transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra e claro aí, ó, youtube.com/TV Câmara Campinas, facebook.com/TV Câmara Campinas. Combinadíssimo, convite feito daqui a pouco às 2h da tarde, ao vivo, então aqui na TV Câmara Campinas. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas, pelas notícias do Legislativo. Volta amanhã na quinta-feira com mais informações? Combinado, eu volto amanhã e uma boa tarde para você aí de casa. E a gente segue aqui com o nosso Câmara Total, 12h mais 19 minutos, porque olha só, em consultório veterinário móvel aqui da cidade, que oferece atendimento veterinário de forma gratuita para cães e gatos, que atua na prevenção de doenças e que circula por diversos bairros aqui de Campinas, está na Vila Castelo Branco, onde está também o nosso repórter André Aranha com mais informações. Então seja bem-vindo e boa tarde, André. É isso aí, boa tarde, Gabriel Castro, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Total. Bom, aqui na Vila Castelo Branco, o atendimento vai até o dia 28, consultório veterinário móvel tem também no Bosque, vai até o dia 3. Bom, para a gente saber todas as informações, como funcionam os atendimentos, não é? Até que horas funciona, estou aqui com o Wagner. Tudo bom, Wagner? Boa tarde, muito obrigado por atender a nossa reportagem. Boa tarde a todos. Isso, estamos com 2 unidades, uma aqui na Vila Castelo Branco, antiga Praça dos Trabalhadores, e a outra no Bosque. Aqui, como você já disse, vai até o dia 28 de agosto e no Bosque até o dia 3 de agosto. É super simples participar, não precisa fazer andamento prévio, né? Só chegar no local, vai pegar uma senhazinha por hora de chegada. O atendimento é das 8 da manhã até o meio-dia, um intervalo para o almoço até 1h, retorna 1h às 13 e vai até às 16 horas, onde encerra o serviço daquele dia. Em média são de 50 a 60 atendimentos por dia. Bom, pelo que eu percebi, a gente chegou logo cedo, o pico mesmo começa a chegar mais gente a partir das 10 horas da manhã, né? O horário de maior procura é das 10 ao meio-dia e das 15 às 16 horas. Então, se puder evitar esse horário, vir um horário assim que abre a clínica ou logo depois do almoço, é mais tranquilo, né, para pegar senha e ser atendido. Acho que o pessoal já sabe, mas o consultório veterinário móvel tem o objetivo de fazer o atendimento preventivo das doenças. Então, aqui são realizadas as consultas de baixa complexidade, vacinação para os cães e também todos os animais são microchipados, que é muito importante também, é o registro do animal através do microchip. Bom, importante destacar, né, Wagner, muita gente tem dúvida com relação a isso, que não tem cirurgia aqui, né? Exatamente. Aqui são atendimento clínico de baixa complexidade. Então, aqui não faz cirurgia, não faz castração.
são pequenos machucados, uma otite, um machucadinho simples, então a nossa consultório tem capacidade de atendimento. E toda a orientação, né, de como cuidar, posso ser responsável. O importante destacar também que apesar uma das unidades estar aqui no Castelo Branco e outra no Bosque, não tem um recorte por região. Então, sendo morador de Campinas, de qualquer região, você pode utilizar o serviço. Diferente do Castramóvel. O Castramóvel, sim, é regional, né? Tem um recorte regional. Os consultórios não. Você mora em outro bairro, você pode utilizar o serviço aqui tranquilamente. Boa, e aqui são cães e gatos. Exato, cães e gatos. Legal, o que mais tem é cachorro, né? Pelo que a gente percebe. Na sua maioria, 80% são cães, né? E o restante são gatos. Bom, vamos lá, Wagner. A programação é definida pela Secretaria do Verde, é isso? A equipe faz um planejamento, né, através da demanda, faz um estudo. Depois que é feito esse estudo, essa prévia, é remetido ao CRMV, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária lá de São Paulo, que é o órgão que controla, né, o setor veterinário no estado, no Brasil, e eles sim autorizam. Então a gente faz um estudo, apresenta a proposta e aguardamos a autorização do CRMV. Vamos confirmar os documentos também, que são super importantes, não é? E necessários. É simples, é só o documento pessoal da pessoa, o RG, a habilitação, ser maior de 18 anos e um comprovante de residência de Campinas. O serviço é exclusivo para os moradores da cidade de Campinas. Wagner, é importante que a gente reforce também essa questão do chip, né? Como que funciona isso para o pessoal entender direitinho em casa? O chip é como se fosse o RG do animal. Todo serviço que o DPBEA executa, como castração ou os consultórios, o animal ele recebe um microchip que é tamanho de um grãozinho de arroz, é muito pequeno, é aplicado normalmente no dorso do animal. O animal não sente dor nenhuma. E se você passar a mão, você nem percebe que tem a implantação do chip ali. E a importância, assim, se você perdeu o animal, alguém achou, levou no veterinário ou uma outra instituição, passando o leitorzinho de microchip, tem os dados do proprietário. Então, vai aparecer uma numeração, um código numérico, que o DPBE tem um banco de dados, e através disso a gente consegue localizar quem é o tutor. Vai ter o nome, o RG, endereço, telefone. Daí o DPBE faz essa ponte, entra em contato com o proprietário avisando que o seu animal foi localizado e está em X lugar, né, para ir buscar. Legal, legal. Wagner, vamos dar uma olhada, não é? Eu fiz algumas entrevistas aqui com pessoas que trouxeram os pets, não é? Vacinação, consulta. Olha só. E aí, tudo bem? Veio trazer a Belinha? Vim trazer a Belinha para estar tomando vacina. Vem aqui, Belinha. Qual a importância do atendimento, de você trazer a cachorra? É importante, né? Eu perdi uma cachorra recentemente por causa da sinomose. E como eu pego eles assim da rua, então quando tem assim alguma campanha eu trago todo mundo para vacinar. Agora vai ter a castração, castrar todo mundo. Eu tenho 8 cachorros. 8? 8 cachorros. Todos que você pegou da rua? Peguei da rua. Todos. Ela tem 3 anos, eu peguei ela numa caixa que abandonaram. Abandonaram o filhotinho e eu peguei e eu cuido. Você veio trazer ele para quê? Para fazer a vacinação, né? Deixar a vacinação em dia e a consulta de rotina também. Para a saúde boa dele, né? Como você soube do atendimento aqui? Eu vi, foi publicado no meu grupo de condomínio que foi feito o anúncio. Boa, e qual a importância, não é, de trazer o cachorrinho Candy? O Candy, isso. Sim, é importante, né, tá acompanhando a saúde dele, né, para que fique com a vacinação em dia, principalmente, né, em questão de saúde do animal. Eu nasci no dia, ela nasceu dia 28, que é o dia do meu aniversário, e eu sou a mamãe dela. Que legal, é a Chanel? Chanel. E a Chanel veio fazer o quê, então? Veio tomar vacina e veio colocar o chip. É importante dar esse cuidado pro cachorrinho, pra cachorrinha, pros pets, né? E a gente cuidar também, a mamãe cuidar bem também, levar no veterinário, fazer todos os procedimentos direitinho, dar uma boa ração para ela, que é muito bom. Não dou comida nenhuma, só dou a ração. Se tiver que dar um ossinho, eu dou uma cenoura ou uma fruta para ela que ela pode comer. Fora isso, não dou mais nada.
Tudo isso também é orientação do veterinário. O veterinário também, com certeza. Boa. Valeu, Chanel. E muito amor. Bom, é isso aí, legal, né? As pessoas terem essa consciência, né, Wagner? Todo mundo que eu tive a oportunidade de conversar pela manhã, não é? Aqui na Vila Castelo Branco, falou justamente a respeito dessa importância da consulta, da prevenção, né? Olha, a Prefeitura de Campinas tem promovido várias ações em prol dos animais, seja com os consultórios ou com as clínicas. Agora, sim, é importante, como você bem disse, que os tutores aproveitem esse serviço. São todos gratuitos para a população e é uma forma de carinho, de amor para o seu animal. O tutor ele é responsável pelo seu animal. Então, aproveite os serviços que a Prefeitura de Campinas oferece, que a Campinas, como todo mundo sabe, já é referência em políticas, né, em proteção e bem-estar animal no país. Então, aproveite os serviços que são bem legais. Legal, e tem uma expectativa aí para os próximos meses, onde vai estar o consultório veterinário móvel, como que funciona isso? Como eu tinha explicado anteriormente, nós fazemos esse mapeamento, né? Nós temos até um pré-mapeamento, mas eu dependo da autorização do CRMV. Por isso que a gente não consegue... Não tem uma previsão ainda. Temos uma ideia. Uma ideia. Mas assim, a gente nem divulga muito, porque cria uma expectativa. Sim, sem dúvida. Mas então não tem nada oficial ainda. Ainda não. Tá. Ainda não. Mais alguma coisa para o pessoal que está em casa, não é? Confirmando aí os horários, aqui na Vila Castelo Branco, também no Bosque. Tá. No Bosque vai até um pouquinho, vai até agosto, né? O comecinho de agosto, dia 3, O Bosque né? vai até o dia 3 e aqui até o dia 28. Tá. Isso é um cronograma que a gente faz, normalmente de 30 dias da clínica, dos consultórios, da clínica em cada região. Mas, dependendo da demanda, isso pode se estender mais um pouquinho, mais 15 dias, né? Como já aconteceu em outros lugares. A gente faz uma estimativa de 30 dias, mas a procura é tão grande naquela região que a gente segura mais um pouquinho o serviço ali, porque está dando resultado. Legal, legal. E como você disse, uma média aí de uns 50, 60... Por unidade. Então, somando as duas... Por dia? Por dia. Somando as duas unidades, dá mais ou menos de 100 a 120 atendimentos dia. Que legal, que trabalho bacana, né? Importante, principalmente porque é gratuito, né, Wagner? Perfeito. Então, assim, atende a todas as pessoas, basta trazer a documentação, né? Que você disse. Confirma, então, qual a documentação, já que eu toquei nesse assunto de novo, só para o pessoal anotar direitinho. Tá, então pega seu pet, vem para os consultórios, tem que ser maior de 18 anos, documento pessoal, SIC, RG ou habilitação, e um comprovante de residência, no nome, né, lógico, que morador aqui de Campinas, do município de Campinas. Valeu, Wagner. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Boa, boa. É isso aí, Gabriel Castro. Conversamos com o Wagner, não é? Que é o responsável aí, falando a respeito desta situação. Os cachorrinhos vindo para cá, os gatinhos também, consultas, vacina. O próprio Wagner disse aqui não tem cirurgia, não é? Então é importante que as pessoas realmente tragam os pets para cá, para deixar o cachorrinho, o gatinho, tudo certinho, não ter nenhum problema de saúde, porque a prevenção é certamente muito importante. Não é isso, Gabriel Castro? Com certeza, tem que ir até então ao consultório. Muito obrigado ao nosso repórter André Aranha. Agradeço também a disponibilidade do tempo, as informações que foram passadas aqui pelo Wagner Bellini, ele que é diretor do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Falamos desta segunda unidade, são duas, portanto, aqui na cidade de Campinas. Olha só aqui na minha tela. Unidade número 1 fica na região central aqui do Bosque dos Jequitibás, na rua Coronel Querino número 2, e isso fica de 3 de julho a 3 de agosto, então essa primeira unidade só até o dia 3 de agosto, já está se encerrando. A unidade 2 do dia 24 de julho, recentemente, fica até o dia 24 de agosto na região noroeste, lá na Vila Padre Manuel da Nóbrega, no Centro Esportivo Brasil de Oliveira, antiga Praça dos Trabalhadores, na rua Doutor Mário Ian, sem número. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1 hora da tarde às 4 horas da tarde. Não necessita de agendamento prévio, mas você precisa
ir com os seus documentos pessoais, com comprovante de residência e ser maior de 18 anos. Informações importantes, então, aqui para depois você levar, então, o seu cão e o seu gato para realizar a consulta. Quarta-feira ensolarada, tempo aberto, calor, nem parece muito inverno, né? E para amanhã, quinta-feira, a temperatura segue subindo, com o sol durante todo o dia, pouca nebulosidade e sem previsão de chuva, viu? Então, portanto, segue tempo estável e sem mudanças por enquanto. Sobre as temperaturas, elas já estão aqui na minha tela, então amanhã, 27 de julho, mínima de 15 graus. Ao longo do dia, essa temperatura sobe, podendo chegar aos 29 graus aqui na cidade de Campinas. Lembrando, então, que agora às 2 horas da tarde acontece o evento que a Mirna Abreu comentou com a gente sobre a cultura da paz, sobre a palestra, evento importante, então não perca. E hoje, 26 de julho, é o Dia Nacional do Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais, Libras. É uma data para divulgar o trabalho do tradutor, do intérprete de Libras, a importância desse profissional na garantia de direitos linguísticos e de acessibilidade da comunidade surda. Lembrando que a profissão de tradutor e de intérprete é regulamentada por lei desde 2010 e o profissional deve possuir competência para realizar essa interpretação das duas línguas de maneira simultânea ou consecutiva, né? Proficiência em tradução e interpretação de Libras e também da língua portuguesa. Então vai aqui os meus cumprimentos, parabéns para a Abilene Amorim, que hoje está aqui no nosso Câmara Total, e também a Patrícia, que também sempre participa aqui da nossa programação da TV Câmara Campinas, a Abilene Amorim e a nossa Patrícia. O Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Tem evento daqui a pouco às 2 horas da tarde aqui na Câmara de Campinas. E nos vemos amanhã na quinta-feira, às 11 horas da manhã, ao vivo, hein? Até lá. Tchau, tchau.